O que será que um diretor faz em um filme? Qual será a função de um continuista em um filme? E diretor de arte? Eu tenho muita curiosidade em saber o que um diretor de fotografia faz em um filme. Oi pessoal, eu estou muito contente com o vídeo que eu tenho para apresentar a vocês. Antes, algumas palavras. Em julho de 2011, agora desse ano, julho, eu fui convidado por Paulo Biscaia Filho para visitar o set de filmagem do seu novo filme Nervo Craniano Zero. Paulo Biscaia Filho, diretor de cinema, de teatro, roteirista de cinema, de teatro, roteirista de quadrinhos, como por exemplo o lançamento Vigor Mortis Comics, também do meu amigo José Aguiar. Um beijo para você. José Aguiar roteiriza aqui junto com Paulo Biscaia Filho, faz os desenhos, edita, produz. Muito legal, gente. Eu sou um novo no ramo quadrinhos, então não tenho muitos quadrinhos, mas confesso que eu estou adorando este universo. Então, para quem não conhece ainda, fica a dica: Vigor Mortis Comics. Não tinha como recusar o convite do Paulo Biscaia Filho, esse mestre em artes, mestre mesmo, mestre em artes na Royal Holloway University of London. Falei direitinho? Vai aparecer aqui melhor do que eu falei. O mestre, então, Paulo Biscaia Filho, me convida. Como é que eu não vou? Eu fui, levei meu equipamento e filmei o pessoal no set de filmagem. Eu pensei o seguinte, falei com o Paulo: Paulo, quem sabe a gente registra esse set com o pessoal que está trabalhando, as funções de cada um. Eu vou fazer um vídeo bacana, pessoal comentando sobre a sua profissão, sobre a sua função no Nervo Craniano Zero. É isso que eu tenho para mostrar para vocês. Eu fiquei 2 dias visitando o set. Tenho para dizer para vocês o quê? Que eu estou eufórico para assistir o novo filme do Paulo Biscaia Filho, diretor do Morgue Story, do Nevermore. Para quem não conhece, vai estar aí a dica toda, o site morofilmes.com. Você então pode pedir Nevermore ou então Morgue Story, Sangue, Baiacu e Quadrinhos. E para quem quiser, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição deste vídeo, o link para o cabine celular do filme Morgue Story, Sangue, Baiacu e Quadrinhos, que eu assisti no Fantaspoa, Festival Internacional do Cinema Fantástico de Porto Alegre. Eu conheci o Paulo Biscaia no Fantaspoa, quando ele exibiu Morgue Story. Então eu tenho um carinho muito grande pelo Morgue Story. Fora ser um grande filme, cara, festival, o Swansea Bay Film Festival. Swansea Bay Film Festival, o melhor filme de horror. Tá? Outro festival, um festival muito bacana de Buenos Aires, que é o Rojo Sangre. Ele ganhou a melhor atriz, a Mariana Zanetti, no festival Rojo Sangre. E também melhor filme de horror em Illinois International Film Festival. Querido, tá esperando o que para assistir? Tá aí o link para vocês assistirem Morgue Story, Sangue, Baiacu e Quadrinhos ou Nevermore. Logo mais nas lojas FNAC, na Cultura, também na Saraiva e outras. Gente, eu espero do fundo do meu coração que vocês curtam esse vídeo. Foi feito com muito carinho. Eu visitei esse set de filmagem em 2 dias e posso dizer assim, ó, realmente que eu tô muito eufórico para esse filme. Vai ser um barato. Eu adorei ver a forma que o Paulo Biscaia Filho trabalha. Adorei ver a forma que todos os profissionais estavam lá envolvidos, dando duro para fazer acontecer o Nervo Craniano Zero. Então esse vídeo não é um vídeo só do cabine celular, é um vídeo de todo esse pessoal, gente, do Nervo Craniano Zero. Então eu agradeço desde já a eles que permitiram que esse vídeo fosse realizado, que deram o depoimento, sabe? Cada um deu o seu depoimento, cara, é muito legal. Eles dividiram comigo lá e estão dividindo agora com vocês a profissão deles, cara. O que cada um exerce no set de filmagem de Nervo Craniano Zero. Eu espero que vocês curtam realmente, tá legal? Um abraço. Ação! Oi, eu sou Paulo Biscaia Filho, eu sou diretor e roteirista desse filme, Nervo Craniano Zero. O trabalho do diretor é de coordenar todos os talentos, trazer ideias para eles, jogar ideias para eles desenvolverem e depois, quando eles trazem ideias de volta, saber filtrar aquelas ideias que vão ajudar na narrativa do filme, que vão manter o filme com a cara que ele deve ter. Antes disso, ainda eu também sou roteirista, fiz a adaptação do texto
que era de uma peça de teatro, adaptado para a linguagem de cinema, ou seja, mudando aquilo que tinha cara de teatro para tentar transformar em linguagem de cinema e contar uma história que seja bacana, empolgante, divertida, que é o caso do que a gente está querendo fazer aqui. Bom, Nervo Craniano Zero está sendo feito agora em julho de 2011, deve estrear em 2012 aqui no Brasil. É uma fábula de sangue para quem gosta de sangue, divertido e emocionante. Eu espero que todos vocês fiquem de olho na data de lançamento e a gente se vê lá no cinema. Eu sou Rodrigo Juste Duarte, mais conhecido como Digão. Eu sou assessor de imprensa do filme Nervo Craniano Zero. Essa é a primeira vez que eu trabalho efetivamente com o Paulo Biscaia. Na verdade, já trabalhei com assessorias de imprensa de outros filmes dele, que foram o Morgue Story, Sangue, Baiacu e Quadrinhos e Nevermore, mas através da Moro Filmes, que é a distribuidora dos filmes. Dessa vez, eu sou o assessor de imprensa do próprio filme, assim, e também da distribuidora, claro. O trabalho de assessoria de imprensa para cinema, ele tem suas peculiaridades em relação a outros tipos de assessorias culturais. Em assessorias para festivais, para lançamentos, festas, shows, assim, é um trabalho pontual que é feito com se for um festival 4 meses de antecedência, se for apenas um lançamento 1 mês, o filme já tem um timing bem maior. Afinal de contas, demora até um filme ser gravado, pós-produzido, lançado, geralmente um tempo que decorre muito tempo. Então a gente fica acompanhando o filme durante todo esse período. No período de gravações que estamos aqui fazendo agora, tem algumas visitas de alguns veículos de imprensa, o Cabine Celular é um deles, né? Eu fico aqui fazendo essa intermediação entre a imprensa e a equipe do filme. Meu nome é Luciano, mas aqui em Curitiba eu sou reconhecido na área de cinema e publicidade como Soda. No entanto, que se alguém me chamar de Luciano dentro do set, eu não vou atender. E maquinista, eu sou maquinista. O maquinista é a pessoa que dá a segurança total dentro do set. Cabeça. É o cara que tudo que for pendurado, tudo que for posto no teto ou segurança geral dentro do set é a responsabilidade do maquinista. Quando o cara vai pendurar, o cara tem que colocar um cabine de aço. No entanto que a parte da elétrica é fácil, entre aspas, porque o eletricista tem muita responsabilidade para cuidar do balanço, da divisão dos quilowatts que ele vai usar. E o maquinista é o cara que vai colocar a cabeça em cima do tripé, é o cara que vai dar segurança do trabalho em si, do eletricista. Por isso que o eletricista e o maquinista, a equipe trabalha muito junto, assim. Meu nome é Magnus Pereira Lobo, eu faço parte deste longa, né, que é o Nervo Craniano Zero. Eu exerço 4 funções dentro do set. É assim, eu faço parte da elétrica, da maquinária, da cenografia e dos efeitos visuais. Cada função tem um ponto específico. Nesse caso, a maquinária presta suporte de movimento, de montagem de um set de filmagem. A elétrica faz toda a parte de elétrica dos refletores e outras partes que precisem da elétrica. A cenografia faz a cenografia, que num contexto ela monta um cenário que seria qualquer um, você pode ter uma casa, um banheiro, qualquer cenário. E os efeitos visuais seriam a parte de detonação, fogo, esses efeitos mais específicos. Os efeitos visuais desse filme consistem da seguinte forma: nada é feito em computação gráfica, tudo é feito manualmente. Então, assim, a gente tem todas as etapas de fogo foram feitas manualmente e todas as etapas de explosões foram feitas manualmente. A gente prepara tudo, a gente tem todo um aparato, uma preparação para todas essas cenas que a gente usa, esses efeitos visuais, com toda a segurança, claro, que o set exige, mantendo nossa equipe sempre atenta para que não aconteça nenhum problema dentro do set de filmagem. Então, assim, o meu braço direito, o Soda, ele tem que estar sempre em harmonia comigo dentro do set de filmagem. Por quê? Porque, assim, eu dependo dele, ele depende de mim. Então, na realidade, o contexto todo é a equipe inteira
fazendo parte de um só conjunto. Esse conjunto sempre tem que estar atento a tudo e fazendo tudo dentro do set. Então eles têm que estar sempre ligados a qualquer parte que precise deles, assim. Isso dentro da maquinária, da elétrica, dos efeitos visuais e da cenografia. Eu sou Paulo Vinícius, eu sou diretor de arte do Nervo Craniano Zero. Na verdade, para mim foi um processo fácil, em um certo sentido, porque eu já conhecia a história do filme, né? Que se originou a partir de uma peça, de um espetáculo, que o Paulo fez em 2009 e que na ocasião eu fui o cenógrafo, então eu já estava envolvido com a história, enfim. E daí quando o Paulo me chamou para fazer a direção de arte do filme, foi um convite super bacana, eu adorei, aceitei de imediato. E como eu já trabalho com o Paulo no teatro há algum tempo, então o nosso processo é bem fácil. O Paulo é um diretor que sabe bem o que quer, né? De começo ele já tinha as referências bem claras, as referências de fotografia, as referências de arte, e a partir daí começou o meu trabalho. Então eu criei uma paleta de cores e comecei a desenhar os espaços junto com o Paulo, enfim. Como é um filme que basicamente 90%, 95% do filme é filmado em estúdio, então tem vários cenários. Ao todo são 5 cenários que eu desenhei e que a gente está construindo, né, para rodar, e acho que umas 3 ou 4 locações. A partir dessa paleta de cores que foi criada anteriormente, e fazendo com que esses ambientes dialoguem com a proposta do diretor de fotografia, com a luz que ele propõe, que dialogue também com o trabalho da figurinista, onde a gente possa trabalhar juntos, né, a partir dessa paleta de cores e a partir das referências estéticas do filme. Bom, meu nome é Diana Moro, sou produtora executiva do Nervo Craniano Zero. Bom, a produção executiva no Brasil, especificamente, é a pessoa que, de certa maneira, gesta o projeto no sentido de cuidar desde a questão financeira, da organização, da prestação de contas, a apresentação do projeto, buscar parceiros, buscar o pessoal que pode ou não ajudar a produção de alguma maneira e também viabilizar a produção como produção, né? Como é que vai ser a questão de transporte, como é que vai ser a questão de alimentação, fechar a equipe, fazer contratos, estabelecer regras, ser a pessoa chata quando não tem dinheiro, ser a pessoa que tem que cuidar de todo mundo, como a gente, por exemplo, teve nesse filme cenas com um certo perigo no set, lógico, não foi nada demais, mas tem que pensar adiante, né? Fazer seguro de todo mundo, prever incidentes que pode acontecer, cuidar bem dos atores, que quando a gente trabalha com um filme de ficção é muito legal cuidar bem deles, porque quanto mais bem cuidados eles se sentirem, mais animados eles vão estar para trabalhar, mais dedicados ao projeto. E no fundo são eles que estão dando a cara a tapa lá, né, na telona. Então é bom a gente cuidar bem deles e cuidar bem do diretor, do roteirista, para que essas pessoas que de certa maneira são o centro nervoso do projeto também estejam se sentindo seguros que o que vai acontecer tem que acontecer. E é bem bacana, é bem legal. Acho que existem várias maneiras de você realizar uma produção grande, uma produção pequena. Nesse caso específico, o Nervo Craniano Zero é uma produção pequena. A gente já tinha produzido Morgue, Story, produzimos Nevermore, que é praticamente a mesma equipe, o mesmo diretor e a mesma linguagem, né? São filmes de nicho, então isso facilita muito a interação da equipe. Mas tem um lado bacana, que é a questão de que a gente está trabalhando uma linguagem diferente em termos de linha de produção. A gente está buscando produzir honestamente, bem produzido, com pouco dinheiro, mas produções que em nada devem para as grandes produções, não mesmo, sendo bem honesta. Porque, na verdade, eu parto do princípio que para se ter um grande filme, você precisa de uma boa história. E a boa história a gente tem. Nervo Craniano Zero é uma boa história. Meu nome é Marco Novo, que estou trabalhando aqui no Nervo Craniano Zero, de Paulo Biscaia.
da Vigor Mortis. Eu sou produtor do longa-metragem, junto com a Vivi Folador. Eu vou explicar para você o que um produtor faz. Ele é o braço direito do diretor, né? O diretor coloca os seus desejos e sonhos pra gente e é feita uma lista e em cima dessa lista buscamos, né, os objetos, locações e pessoas necessárias para que o filme aconteça. A minha outra função nesse trabalho é o still, fotógrafo still. O que é um fotógrafo still? O fotógrafo still ele está presente em todos os momentos, assim, desde a primeira leitura do filme até o último dia na desmontagem, registrando mesmo, fazendo um making of do que acontece, né, por trás das câmeras. Eu fotografo a atriz se maquiando, a luz sendo montada, o cenário sendo construído, os ensaios também, estou sempre presente. Gosto de tentar fazer um registro geral de tudo, além do principal, que é a cena, né? O take, eu fotografo o take e o que está acontecendo por volta dessa cena para acontecer. Geralmente, essas fotos elas são soltadas aos poucos, lentamente, não mostrando muito do filme. E é muito importante essa função por conta do material que eu vou resgatando, porque se transforma num material de divulgação, né, do filme. Antes da foto oficial, o cartaz, né, para o lançamento. Oi, eu sou a Vivi, diretora de produção do Nervo Craniano Zero, nova produção da Vigor Mortis. A diretora de produção faz quase tudo, ou pelo menos coordena a equipe, né? São vários núcleos e daí para coordenar essas pessoas, para que elas consigam, né, dividir as suas funções, a diretora de produção está ali como um elo para resolver as coisas e tal. Mas eu também sou a figurinista do filme, eu e a Daia, que é minha assistente, gente, querida, linda, e que ela também costura, que a gente tem algumas roupas que a gente costurou e fez também várias peças iguais, porque a gente mexe com muito sangue por causa dos efeitos, então como são vários takes, a gente acabou tendo que fazer algumas roupas mesmo, né? Costurar algumas roupas, a Daia vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, alguns figurinos têm que ter mais de uma peça por causa do sangue, da sujeira. E então a Vivi fez a criação e eu executei na parte da costura. E ela também, toda a questão de ajustes, né? Que tem as roupas que a gente compra pronta, mas tem que ajustar, tem que tingir algumas coisas e acessórios. Toda essa parte, eu e a Daia que fizemos. Eu vou explicar para quem não entende bem como é feito o processo de fazer um figurino de um filme. Você vai lá, lê o roteiro, analisa aqueles personagens. Bom, um personagem que ele é mais caricato, você vai colocar uma roupa que venha com isso. Você não vai colocar um personagem caricato com uma roupinha tipo bege, uma coisa, né? Tipo isso, você vai ter que começar a analisar o perfil psicológico do personagem, toda a ação dele durante o filme, para daí você conseguir pensar numa roupa apropriada para aquele momento. Meu nome é Helen, eu sou a primeira assistente de câmera e assistente do Maurício. Aqui eu trabalho como foquista, marco o foco, que no caso pelas lentes que a gente está usando em metragem. Então a gente marca em metragem, marca no chão e eu faço o foco de acordo com o movimento de câmera, se for necessário. Caso o plano seja parado, a gente não precisa fazer movimento, mas também ajuda o Maurício em movimentar câmera, levantar tripé, ajustar equipamento, limpar equipamento. Outra função importante é que como o próprio operador de câmera é o fotógrafo, no caso desse filme, em muitos filmes a maioria faz as duas funções, algumas vezes não. Mas nesse filme, no caso, como o Maurício faz as duas funções, às vezes ele está preocupado com luz, então eu ajudo o diretor a enquadrar mais ou menos como é que funciona, porque o diretor já tem os planos que ele quer fazer. Daí eu coloco a câmera no lugar e depois vem o Maurício para dar uma afinada no enquadramento.
Porque como o fotógrafo tem muitas coisas em mente, como enquadramento, luzes, movimento, eu estou ali também para dar uma assistência para ele. Então, se ele precisa ajeitar uma luz, eu estou do lado da câmera, eu ajudo a enquadrar, depois ele dá uma afinada que for necessário. Bom, eu sou Maurício Baggio, sou diretor de fotografia, estou trabalhando no Nervo Craniano Zero, que já é o segundo trabalho com o Paulo Biscaia, e a função de diretor de fotografia é assim, basicamente quem cuida da luz do filme. Então, a imagem, digamos assim, se a imagem está bonita ou feia, a culpa ou a glória é para o diretor de fotografia. Lógico que isso não depende só do diretor de fotografia. Está sempre relacionado ao trabalho junto com direção de arte, com todas as outras equipes, né? O diretor de fotografia nunca trabalha sozinho. Bom, no set assim, a gente tem... o diretor sempre é o chefe no set, mas... O diretor de fotografia tem um certo poder de cortar a cena se achar que não está valendo, que tem algum problema de foco, por exemplo, que aquilo pode estar atrapalhando até se deixar continuar a rodar aquele plano. De repente você está tirando a concentração, está gastando a energia do ator numa coisa que não vai valer. Então o diretor de fotografia também tem esse certo poder, digamos assim, de fazer um corte durante um determinado take, né? Com relação à direção de arte, eu sempre falo que eu gosto muito de valorizar a arte, porque muitas vezes o pessoal traz um monte de objetos para o ambiente e se você não adianta nada, tá cheio o cenário se você não mostrar aquilo. Então eu sempre gosto de valorizar muito o trabalho também da direção de arte. A gente sempre faz reuniões antes de começar a rodar o filme, muito tempo antes, pensando como vai posicionar os objetos em cada lugar e como a luz vai chegar até aquele determinado objeto, né? Então é uma questão de negociação entre direção de arte e direção de fotografia com a aprovação da direção, né? A relação do diretor, principalmente com a minha direção, com o Paulo, a gente está muito sempre ligado, conversando. A gente é sempre o último que vai almoçar, porque termina de rodar, abre o horário do almoço, o pessoal sai e a gente fica ali conversando sobre aquilo que foi feito de bom, de ruim, o que a gente pode melhorar. Então é uma ligação bem forte assim, entre o diretor de fotografia e o diretor do filme mesmo. De toda a equipe que trabalha junto com o diretor de fotografia, no meu caso, tem uma pessoa em especial que é o braço direito, que é o primeiro assistente. Principalmente que nesse caso, nesse filme eu estou fazendo a operação de câmera também. Então o primeiro assistente é a pessoa que vai estar cuidando da montagem da câmera, troca de lentes, foco. E essa pessoa é o braço direito do fotógrafo, principalmente o operador de câmera, que é o caso do que eu estou fazendo também. Eu queria deixar claro que não é necessário, não é regra que o diretor de fotografia opere a câmera. Muitas vezes o diretor prefere ficar sentado olhando só o monitor. Eu tenho um gosto especial em operar a câmera. E com isso tem um braço direito que é o primeiro assistente. No caso, aqui nesse filme é a Helen, que tem me dado muita satisfação de ter como primeiro assistente. Oi, meu nome é Nica, eu sou a continuista deste filme. E, bom, o que um continuista faz? Bom, não, imagina. O continuista, ele, além do nome ser óbvio, ele continuar as coisas, é o seguinte, por exemplo, uma câmera está aqui, né? E eu, ator, estou aqui tomando um copo de água com a mão direita. Aí, vamos fazer um plano mais aberto da câmera ali, não sei o que, traveling. Aí, né, eu sou a pessoa responsável por lembrar ao ator que ele estava bebendo água com a mão direita, que estava tremendo, ou se o copo estava parado, coisas assim. Então, eu cuido tanto da interpretação, quanto das ações serem sempre iguais e os objetos estarem sempre no mesmo lugar, porque acontece muito dos objetos mudarem de lugar. E, além disso, eu faço... preencho essa tabelinha chamada boletim de continuidade, que é o quê? Tem os dados técnicos da câmera, como lente, abertura do diafragma, que aqui nesse caso não está preenchido, mas geralmente necessita.
se há um efeito na cena, se ela é interna ou externa, se ela foi filmada dentro de um estúdio ou se foi filmado na rua, enfim. Aí, aqui o número da cena, que aparece na numeração do roteiro, o número dos planos, que uma cena geralmente é dividida em vários planos, se é um plano aberto é um número, sei lá, vamos supor 1, daí um plano mais fechado, 2. O número da quantidade de takes, a duração de cada um, nesse caso aqui eu não coloquei porque não carecia. E daí aqui eu estou colocando a nomenclatura que a gente deu para o cartão, que a gente está filmando em digital. O número do clipe, que isso ajuda e muito o logger. E a descrição de cada cena, e se ela tem áudio, e se valeu. Quando valeu eu marco com essa estrelinha aqui, bonitinho. Aqui nesse caso não fiz ainda. E, bom, basicamente é isso. Esse boletim, ele ajuda em muito o logger, que é uma pessoa que vai logar todos os materiais digitais para o computador, e ajuda muito, muito, muito o diretor ou o montador. E é basicamente isso. É um trabalho que parece meio, né? Não, mas, gente, sério, é muito divertido. Meu nome é Deise Pinheiro, eu faço assistência de edição. E, basicamente, eu pega os cartões da câmera e depois que descarrega no computador, faz os logs, que é separar as cenas por cena, plano, take, para deixar isso mais organizado na hora da edição, quando partir para valer para edição. É uma questão mesmo de agilizar as coisas, deixar mais preparado. Eu sou o Roberto, sou técnico de som direto. Estou fazendo aqui a captação do longa do Paulo, Nervo Craniano Zero. É o segundo longa dele que eu faço, o som. E a função do técnico de som é captar o mais limpo possível os textos, os diálogos dos atores, né? Tentando evitar qualquer ruído que possa fazer objeto de cena, ou mesmo as roupas dos atores, o calçado que está usando. Tentar captar mesmo só os textos, que daí todo esse som ambiente ou Foley que tenha que ser feito vai ser depois na parte de estúdio, né? Quem for fazer o desenho de som do longa-metragem. Eu trabalho sempre junto com o diretor, né? Que no caso aqui é o Paulo, próximo ao vídeo assiste, para ver o enquadramento, para poder posicionar o boom e tá falando com um assistente, né? O microfonista, para não deixar fazer sombra, né, do microfone, ou para o microfone não invadir a cena. É bem bacana. Esse é um longa que vai ter bastante efeitos de pós-produção, né? Tem explosões, tem cortando cabeça. Então isso tudo é feito, esse som é feito depois em estúdio. A função mesmo do técnico de som direto, né, é captar os textos, os diálogos o mais limpo possível. Sou Eugênia, sou assistente de direção do filme Nervo Craniano Zero. Eu sou assistente de direção, daí eu faço uma ponte entre o diretor e as outras chefes de equipes. Daí entre o diretor de arte, o diretor de fotografia. E vou organizando tudo, monto o cronograma. E faço que o que está planejado seja cumprido dentro dos prazos. Então, antes do diretor poder dar a ação e poder começar a rodar o plano que tem planejado, eu verifico que todo mundo está pronto para rodar. A arte está pronta, a continuidade está pronta, a fotografia está montada e o som está pronto. Daí ele pode ir e pode filmar. Eu sou Marcelo de Miranda, maquiador e caracterizador, e estou fazendo a maquiagem do Nervo Craniano Zero. Então, vou explicar bem rapidamente o processo, na verdade, de criação da maquiagem, que às vezes, para quem vê ao primeiro momento, parece uma coisa extremamente simples, né? Porque você vê as pessoas maquiadas e acha que é só isso, maquiou e está resolvido. Mas, na verdade, nesse trabalho, principalmente, é um trabalho de caracterização que é bem intenso, onde a gente tem vários efeitos, muito sangue, muitos cortes, cabeças decepadas e barrigas e corações e todas essas coisas. E tudo isso foi parte de um processo da criação da maquiagem que não funciona sozinha. Na verdade, nós fazemos parte de um departamento de arte, onde passa por isso o diretor de arte, o figurinista, o maquiador, e o iluminador, que é o diretor de fotografia, que é importantíssimo,
importantíssimo para que a maquiagem funcione, que sem o diretor de fotografia ajudando a gente, auxiliando nessa questão da maquiagem, não funciona mesmo. E, claro, que o pensamento do diretor dentro disso, para que todos nós cheguemos num consenso a ponto de saber o que funciona e o que não funciona dentro de cada personagem. E isso é muito importante porque a gente vai ajudar também na composição desses personagens. Então, a diferença entre o maquiador e o caracterizador é que o maquiador, na verdade, ele vai poder trabalhar basicamente com o belo, com a questão estética da maquiagem. E o caracterizador, ele vai um pouco mais além, que ele vai ajudar na composição dos personagens. E isso é uma coisa muito importante que eu acho na minha profissão, de querendo ou não embutir um pouquinho do meu trabalho dentro do trabalho do próprio ator, que é na construção das personagens dele. E que o mais legal é a gente poder dar essa irrealidade real para a situação, a ponto que as pessoas acreditem que tudo aquilo é real, que realmente é uma dor, que realmente é dolorido para todo mundo, que é difícil, que machuca, que corta, e que o mais legal é saber que tudo isso é uma técnica para que seja resolvida uma situação e que futuramente esse trabalho, quando as pessoas estiverem assistindo, acreditem a ponto de ver que realmente é uma verdade, mas que na verdade nada passa de uma brincadeira. E o legal é isso, saber que por mais sério que seja, é ter essa noção de que também é uma brincadeira. Para nós é uma brincadeira que no produto final ela fica super certa. Mas a princípio a gente tem que ver como uma brincadeira para que funcione essa realidade. Se a gente pensar, focar no real da história mesmo, talvez não chegue a essa realidade que a gente precisa, porque a gente vai pensar numa coisa muito real, vai querer deixar perto demais da realidade e às vezes não passa a verdade que é necessária, né? E esse é um filme bem trabalhoso, porque nós temos um curto período de tempo para muitas cenas, muitos efeitos, tudo é muito. Eu falo até nos camarins com as pessoas que é um filme superlativo. É um filme bem superlativo mesmo, tudo é muito aqui. E assim, da mesma forma como acho que o empenho de todas as pessoas também está sendo superlativo, porque o empenho também de todo é super legal, está todo mundo muito afim de fazer, que isso é fundamental. E um set que você chega onde todas as pessoas estão felizes, todas as pessoas têm prazer em vir para cá. E essa acho que é a parte mais importante do cinema, trabalhar com pessoas que querem fazer, independente do que acontece nos bastidores, mas que todos tenham um senso comum para que possa chegar no produto final, que é esse filme depois editado e entrando em circulação. Oi, meu nome é Jenny Lemos, eu estou aqui em Curitiba filmando um novo filme de Paulo Biscaia Filho, Nervo Craniano Zero. Eu sou uma das protagonistas. Eu faço o papel de Bruna Bloch, uma escritora que tem um plano meio maquiavélico, assim, de como estimular a criatividade para continuar assim na lista dos best-sellers. E daí o que eu faço é o seguinte: eu entro em contato com um ex-namorado meu, que é um cientista, um neurobiólogo, que criou um chipzinho assim que vai num tal de nervo craniano zero, e esse chip, quando estimulado, estimula a criatividade. Aí eu tô querendo colocar esse chip em mim, só que eu tô assim um pouquinho desconfiada, sabe? Daí eu resolvo pegar uma cobaia, a senhorita Yara Torrente, da banda mais bonita da cidade, fazendo o papel de Cristi Costa. E o doutor, nosso neurobiólogo, é o senhor Leandro Daniel Colombo, grande ator do Brasil. E é isso, agora para saber como é que assim se desenvolve a história do filme, vocês vão ter que ver. Eu não posso contar tudo aqui, né, afinal. Bom, eu sou Yara Torrente e eu tô aqui porque eu sou atriz do filme que o diretor curitibano Paulo Biscaia Filho vai lançar no meio do ano que vem, é isso? Se chama Nervo Craniano Zero. E eu faço, são 3 protagonistas, eu faço uma das protagonistas que se chama Cristi Costa, que é uma garota que é do interior e tem o sonho de ser cantora, então ela vem para uma cidade grande, para uma capital, para tentar ser cantora, mas a vida não foi muito bonita com ela, né? Ela cai numa armadilha aí, que, né, vocês já ouviram a Gênia falando, que rola ali uma tramóiazinha, ela é o ratinho dessa tramóia. Mas muita coisa acontece. Ainda bem, né? Estamos aqui diretamente do bairro Cabral, em Curitiba, onde a gente está rodando o mais novo longa da companhia Vigor Mortis, com produção da Moro Filmes, que, como a Yara falou, estreia no ano que vem. Mais uma dessas bobagens gostosas que a gente adora fazer. Filme de terror trash, engraçado, e vocês vão se divertir muito com o filme. Eu sou o Leandro Daniel Colombo, eu também estava no outro filme do Biscaia, chamado Morgue Story, Sangue, Baiacu e Quadrinhos, que viajou o mundo todo e ganhou prêmios em festivais de cinema fantástico, mundo afora.
E agora a gente está aqui nessa nova investida para se divertir e espero que vocês se divirtam depois com o filme pronto. Como fala bem esse menino, né, gente? Em cada crânio existe um nervo. Que não deveria existir. Nervo craniano 0. E aí, gente? Gostaram? Eu espero que sim. Comentem. Eu gostaria muito de saber o que vocês acharam do vídeo. Queria dizer também que existem outras funções dentro de um set de filmagem, assim como fora de um set de filmagem, as chamadas externas. Estes mesmos profissionais, eles trabalharam também fora desse set, ok? E também outros profissionais que trabalharam no Nervo Craniano 0 e eu não registrei, porque eu não os conheci. Muitos outros, eu fiquei 2 dias só, gente. Muita gente trabalha em um filme e muita gente trabalhou em Nervo Craniano 0. Ok? Eu espero que eles tenham tirado algumas das dúvidas que vocês tinham e espero também que tenham despertado em vocês a vontade de ser continuista, de ser diretor de arte, diretor de fotografia, diretor, ator, atriz, enfim. Eu gostei da experiência, espero que vocês também tenham gostado, ok? E claro, eu espero que esse vídeo tenha fomentado 2012 dentro de vocês e claro, a estreia de Nervo Craniano